Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, dá seu like, compartilhe e comente. No estudo de hoje nós vamos falar sobre um homem. Esse homem ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, ele gostava de ajudar o seu próximo quando estava em necessidade. Mas lhe faltava uma coisa. Vamos conferir após a vinheta. Esse homem gostava de fazer oração, ele gostava de ter a família junto, de ter os amigos, os empregados, todos juntos fazendo oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Era um homem que dava um testemunho tremendo, primeiro gentil, aceito na igreja cristã. Vamos ao tema de hoje, sabe de quem eu estou falando? Cornélio. Um homem que buscava e agradava a Deus. O nosso texto base está em Atos capítulo 10 e o nosso versículo-chave está em Atos 10, verso 2. Ele era um homem religioso e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Olha que interessante a descrição que está sobre Cornélio na Bíblia. Quem era Cornélio? Então nós vimos que ele era um gentil convertido ao judaísmo, mas estava precisando de algo mais, que nós vamos ver. Ele era um centurião romano, ou seja, ele era um líder militar de uma centúria. Centúria, assim, é grupo de 100 soldados. Ele era o líder desse grupo de 100 soldados. Ele era um homem honrado, respeitado, não somente como chefe de família, mas também como um chefe na própria centúria, aonde ele morava. Ele era um homem admirado. Todos que conviviam com ele o admiravam. Ele morava em Cesareia da Palestina, ficava aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. E Cornélio ele teve um encontro com Deus. Vamos ver essa conversão? Atos capítulo 10, verso 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Cornélio, tá? Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Olha que tremendo. Cornélio, ele era um homem que ele buscava a Deus. Ele era um homem que ele tinha o coração dele voltado a agradar a Deus. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 10 e 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Nós encontramos essa característica em Cornélio. Mas olha o que diz Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E Cornélio, naquela tarde, ele recebeu uma visita de um anjo do Senhor. É tão interessante que o anjo do Senhor falou: Cornélio, você sabe, Deus te conhece. Deus conhece teu pensamento, Deus conhece seu sentimento, Deus sabe o teu nome. João 10 e 3, olha o que está escrito. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, glória a Deus, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Olha que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, Ele conhece o nosso nome. Deus sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos. Deus conhece o íntimo do nosso ser. Atos 10 e 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu, olha que tremenda resposta: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. É lindo você saber que Deus te conhece, que Deus conhece a intenção do teu coração, que o que você faz para o Senhor, Ele recebe. Mas Jeremias 17:10 nos ensina: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. É impressionante, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. E nós vemos que Deus tremendo, que nos conhece, nos sonda e procura nos entender.
O que nós fazemos para a glória dele, nós vivemos para a glória dele. Como Paulo fala, se vivemos ou se morrermos, nós somos do Senhor. E Deus, através desse anjo, estava dando orientações a Cornélio. Atos 10:5. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Era justamente isso. Deus queria ensinar Cornélio algo que estava lhe faltando. Ele tinha recebido a religião judaica, mas ia além disso. E há algo que todos nós que não temos precisamos ter. Salmo 25:12 fala assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Deus nos orienta. O homem que teme o Senhor, ele quer agradar a Deus, ele quer servir a Deus com sinceridade. E o Senhor quer nos instruir, assim como foi com Cornélio. E o que Cornélio fez? Cornélio manda chamar 2 servos dele, e também chama um soldado. Ambos, esses 3, eram pessoas que também serviam a Deus do jeito, que eles conheciam. E Cornélio manda eles irem lá a Jope chamar Pedro. Sabe por que Pedro estava em Jope? Lembra, tem um estudo no nosso canal que fala sobre Dorcas. E é justamente isso, é justamente essa passagem. Pedro foi para Jope porque Dorcas havia adoecido e até falecido. E vamos ver, Atos 9:40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, lá do quarto onde Dorcas, o corpo de Dorcas estava, e Pedro ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Justamente depois deste milagre, Pedro ficou mais um pouco lá em Jope. Nesse meio tempo, os anjos, o anjo vai lá, fala com Cornélio e quer que Cornélio tenha uma experiência a mais com o Senhor. Então eles estavam lá em Jope, E Deus estava preparando também Cornélio. Deus estava preparando Cornélio lá em Cesareia e Deus estava preparando Pedro lá em Jope. Por quê? Porque havia um costume entre os judeus que judeu não se misturava com gentil, E quando, vamos ver, Atos 10:11-12, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra. Sabe quem estava tendo essa visão? Pedro. E olha o que fala: preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Imagina Pedro, ele estava com fome, Enquanto ele estava aguardando o preparo do alimento, ele está lá no terraço. A Bíblia fala que ele teve uma êxtase e ele começou a ver. E ele viu por 3 vezes. E Deus mandava ele matar esses animais e comer. E Pedro falava de jeito de não posso, como assim? E Pedro era resistente, porque era costume dos judeus não comerem o que eles tinham por impuro. Mas sabe o que Deus fez? Vamos ver Atos 10:14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou 2ª vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E a Bíblia relata que isso foram por 3 vezes. Antes desses homens chegarem lá à porta da casa de Simão, onde Pedro estava refletindo nesta visão. O que seria isso que Deus queria mostrar para ele? E aí chegaram aqueles homens enviados por Cornélio. Atos 10:19-20. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, o Espírito Santo: Simão, 3 homens estão procurando por você. Olha quem foi que disse, olha que Espírito Santo tremendo. E fala assim: portanto, levante-se e desça, não hesite em ter com eles, pois eu os enviei. Olha que tremendo. E o que Pedro faz? Ele desce e ele vai e conversa com esses homens. O Espírito Santo estava mostrando a Pedro que
todos os que vierem a Jesus, Jesus não iria rejeitar, Jesus não iria lançar fora, Jesus não iria excluir, ao contrário. E Deus estava falando ainda para Pedro através do Espírito Santo, as pessoas, elas estão tão presas a costume, a tradição, e elas estão ignorando que eu sou além disso, que todo que vier a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. João 6,37 diz assim: e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Olha como é tremendo, você se chegar a Jesus, Jesus se chega a você. Jesus não se importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é branco, se você é loiro. Jesus não se importa se você tem posição alta na sociedade ou não. O que ele fala é que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma ele lança fora, ele exclui. Mas Mateus 11:28 também Jesus fala assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Então Jesus faz o convite para qualquer um que quiser vir a ele, ele chega a pessoa. E Pedro, ele obedece e vai até a casa de Cornélio. E lá ele estava sendo aguardado por muitas pessoas. Cornélio tinha reunido muitas pessoas. E é interessante que quando Cornélio vê a Pedro, ele tem uma atitude inesperada tão engraçada. Vamos conferir. Atos 10, 25 e 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, né? Olha o que Pedro Pedro diz assim: levanta-te, eu sou homem como você. É interessante que antes de preparar um estudo, nós temos uma preparação, lemos bastante, ouvimos vídeos, né, mensagens. Quando o Senhor dá o tema, a gente tem que se aprofundar, porque você é importante para o Senhor. E lendo alguns temas, ouvindo algumas mensagens, eu fiquei até impactada com essa atitude de Pedro. Mas eu fiquei mais impactada ainda com o comentário de uma pessoa. Por quê? Porque tem muitas pessoas que buscam glória, tem muitas pessoas que buscam honra, tem muitas pessoas que, sem ela perceber, ela está buscando adoração. A Bíblia fala, importa é que ele cresça, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. E Deus, ele fala assim que não é isso que ele quer, é ele que quer crescer, é o nome dele que vai ser glorificado. E ainda tem muitas pessoas achando que porque prega, ou porque canta, ou porque ora, ou porque faz alguma coisa, é muito. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós fazemos partes do corpo de Cristo e a honra e a glória é dele. E eu pude confirmar justamente isso quando eu estava lendo alguns estudos sobre esse assunto. Olha 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. Eu entendo, nós vivemos numa sociedade que fala que a gente tem que valorizar o outro, que fala que a gente tem que elogiar o outro. Para quê? Para estimular o outro a prosseguir. Mas o que a Bíblia fala é que quando eu faço alguma coisa é para o nome do Senhor ser glorificado, independente da coisa que eu vou estar fazendo. 1 Coríntios 10:33 ainda fala assim: também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. É esta a função do servo de Deus: procurar o bem do outro, levar o evangelho, levar a palavra do Senhor para que o nome do Senhor seja engrandecido. Nós, como Pedro fala, somos homens como qualquer um, então não somos para ser adorado de jeito nenhum. Foi por isso que Pedro repreendeu Cornélio. E Cornélio, ele começa a contar para Pedro a visão que ele teve, aquele anjo que apareceu e o que foi falado para ele. E Pedro realmente ele reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem judeu e gentil. Ao contrário, o evangelho é para todos. Atos 10:34-35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações,
aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E nós vimos na Bíblia o quanto Deus se agrada quando nós tememos a Ele. Como Deus se agrada quando nós o reverenciamos, nos prostramos diante dele, buscamos a ele com sinceridade. E o que Pedro fez? Começou a falar para Cornélio e todos aqueles que estavam lá do Evangelho. Começou a falar de Jesus, começou a falar do nosso Messias. Ele começou a falar que em Jesus Cristo há salvação, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que você só consegue ir ao céu através de Jesus. E Pedro começou a falar tudo o que era necessário para ser salvo. E aí ele fala assim, olha, somente o Senhor Jesus pode perdoar os nossos pecados. Atos 10, 42 e 43. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Esta é a palavra do Evangelho, esta é a mensagem da cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele nos dá esse acesso diante de Deus. E é por isso que ele é perdoador dos pecados, por isso que ele nos liga diante de Deus. E olha, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, não há perdão. Por isso que Jesus é o único que pode perdoar o homem. Enquanto Pedro estava ensinando Cornélio e todos que estavam lá na casa, algo tremendo aconteceu. Uma experiência maravilhosa que eles tiveram com o Senhor Jesus. Atos 10 e 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Que tremendo! O Espírito Santo, nós aceitamos Jesus, ele vem habitar em nós, mas ele tem algo ainda maior, que é o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Os judeus que estavam acompanhando Pedro ficaram admirados. Olha o que eles pensaram, Atos 10, 45 e 46. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Imagina a experiência daquelas pessoas, pessoas que tinham procurado o Senhor, pessoas que tinham se rendido aos pés do Senhor, que ouviram que somente Jesus perdoava os pecados, que ouviram que sem Jesus não se chega a Deus, e eles abriram os seus corações e o Espírito Santo veio de forma maravilhosa e batizou eles. Agora, além do batismo no Espírito Santo, eles foram batizados nas águas, se cumprindo o que o Senhor falou. Mas uma coisa tremenda, aquele homem chamado Cornélio, ele era um homem de bom testemunho, ele era respeitado, ele era piedoso, mas não adiantava só você ser respeitado e ser piedoso, você tinha que estar diante do Senhor, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cornélio, ele ajudava os pobres, mas a Bíblia fala que uma coisa tem que estar ligada à outra. Ele também dava esmola, mas mesmo assim lhe faltava algo. Cornélio tinha um coração voltado para Deus, coração generoso. Ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem que gostava de orar. E a Bíblia ainda fala que ele fazia oração contínua a Deus. Ele era ouvido por Deus. Cornélio era um líder exemplar, como eu já falei para você, na família dele, com os amigos dele. Ele era um homem que ele influenciava as pessoas. Ele era um bom soldado. Ele agradava e ele obedecia a Deus. Dava um testemunho entre os homens. E essa parte o Senhor falou muito comigo. Como que os homens estão me vendo diante dele? Como que o ser humano fala a respeito do que existe em nós, que é o Senhor Jesus? Será que eles estão falando bem? Ou será que eles estão falando mal? Será que eu estou exaltando o nome do Senhor? Esta é a melhor palavra? Ou será que eu estou negligenciando o que Deus mandou eu fazer?
Esta é a reflexão que eu quero que você pense a respeito de Cornélio. Esse bom testemunho que ele dava. Não era só a questão da esmola, não era só a questão dele ser bom, mas era a questão do testemunho dele ser um homem temente a Deus. Que você possa aprender através de Cornélio, que você possa vir a refletir sobre o testemunho que você está dando diante dos homens e diante de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que todas as sortes de bênçãos dos céus venham sobre a tua vida. Muito obrigado e até mais o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.